Nós estamos vivendo um dos momentos de maior transformação na história da humanidade com o surgimento das inteligências artificiais. As inteligências artificiais tomaram conta da nossa vida. Essa expressão inteligência artificial ficou muito falada depois do surgimento do ChatGPT. O ChatGPT é um tipo de inteligência artificial, a inteligência artificial generativa, que consegue imitar o ser humano. Mas desde muito antes a inteligência artificial já fazia parte do nosso cotidiano. Tem inteligência artificial preditiva que começou simplesmente com previsão de texto, né? Você começava a digitar uma palavra, ela já adivinhava que palavra que você queria terminar, e você não precisava se dar o trabalho de terminar uma palavra, né? Depois vieram os assistentes de navegação, e hoje a maioria das pessoas não consegue dirigir um carro sem antes acionar o Waze para mostrar a melhor rota. E depois os assistentes virtuais, como a Alexa, a Siri, e as pessoas começaram a se divertir com aquilo. E mais a inteligência artificial foi tornando a nossa vida fácil. E uma das facilidades que a inteligência artificial trouxe foram os algoritmos das redes sociais. Os algoritmos das redes sociais, o que eles fazem? Eles vão prevendo o que você quer ver. E na medida em que vai prevendo o que você quer ver e vai te entregando o que você quer ver, mais e mais você vai se divertindo com aquilo. Isso acontece por causa de um efeito no cérebro, que é o efeito de te agradar, e isso faz ter uma descarga de um neurotransmissor chamado dopamina. Quantas pessoas já ouviram isso, né? Agora acho que está até meio na moda falar em dopamina e nos efeitos dopaminérgicos e no vício que a dopamina traz, mas é isso mesmo. O efeito que um algoritmo causa no cérebro ao ficar te apresentando no seu feed aquilo que você quer ver é viciante mesmo, é tão viciante quanto uma substância química, seja uma droga lícita ou uma droga ilícita. Dispara esse mesmo neurotransmissor, que é a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, e neste prazer de ficar se entretendo com aquilo que você quer ver, você vai ficando cada vez mais preso aqui. Então, e agora, com a inteligência artificial generativa, que consegue imitar bem um ser humano, a gente vai perdendo a noção do que é real e do que é imaginário, porque essas inteligências artificiais generativas estão ficando tão perfeitas em geração de imagens, de vídeo, de voz, que o mundo imaginário vai se tornando cada vez mais real. E as coisas vão ficando cada vez mais fáceis também, né? Ao conseguir emular o pensamento de um ser humano, essas inteligências artificiais estão substituindo coisas como uma terapia, como uma consulta médica, como uma consulta com um advogado, como até a elaboração de leis no Congresso. E o mundo e a sociedade vai ficando cada vez mais escravo das inteligências artificiais. Isso me faz lembrar uma ficção que foi feita nos anos 2000, 2010, uma trilogia, Matrix, que mostrava uma sociedade que foi escravizada pelas máquinas. As máquinas foram ficando mais e mais inteligentes e, num determinado momento, elas entraram em conflito com a humanidade, e a humanidade, numa tentativa desesperada de se salvar, ela provocou uma grande nuvem de poeira para cortar a energia do sol, a energia solar, que era o que alimentava as máquinas, e as máquinas, numa reação, elas dominaram os seres humanos e se alimentaram da bioenergia gerada pelos corpos humanos. E para escravizar os seres humanos, elas os colocaram numa ilusão, num mundo ilusório em que as pessoas ficavam anestesiadas, sempre dormindo e gerando essa energia do corpo, mas para não se rebelarem, elas viviam numa realidade que era uma realidade anterior àquela guerra
com as máquinas, que talvez não por acaso aconteceu poucos anos antes das inteligências artificiais começaram a entrar em contato com o nosso cotidiano, como acontece hoje. O filme foi feito provavelmente sem a ajuda de inteligência artificial, porque naquele momento as inteligências artificiais não estavam tão desenvolvidas quanto hoje, mas parece que preveu muito como as inteligências artificiais iam influenciar a nossa vida. E na medida em que a gente está cada vez mais hipnotizado pelos algoritmos, cada vez mais relaxado com o que a inteligência artificial resolve na nossa vida, mais e mais a realidade atual de fato vai ficando parecida com aquela realidade da Matrix. Hoje você percebe desde crianças, adolescentes, jovens, adultos, até idosos, cada vez mais imersos nesse mundo artificial criado pelos algoritmos, né? Os algoritmos, eles sugaram um tipo de energia nosso, que é a nossa atenção, o nosso tempo. Cada vez mais dedicamos mais e mais atenção às redes sociais e cada vez mais essa energia que podia estar sendo empregada em alguma outra atividade, em alguma atividade que quisesse bem para o seu corpo, para suas interações sociais, para a sua vida em geral, vai sendo mais e mais dedicada a isso que a telinha ou a telona, seja lá qual dispositivo que se usa para visualizar o que está nesse mundo, vai nos prendendo, né? Hoje se diz que há uma disputa por atenção, mas a disputa por atenção é minha com o outro conteúdo que você vai ver em seguida e o outro conteúdo depois, né? E pessoas vão gerando mais e mais conteúdo, mas a sua atenção está na mão de meia dúzia de grandes empresas que dominam esse mundo digital. E são essas grandes corporações hoje que são donas do seu tempo, donas da sua energia, donas daquilo que você faz no seu dia a dia. A gente acabou entregando a nossa vida a isso. E mais nós vamos ficando parecidos com aqueles seres humanos daquela ficção da trilogia Matrix. A propósito, essa trilogia, ela se inspira numa das histórias contadas no livro A República, do filósofo Platão, de milhares de anos atrás, antes de Cristo ainda. E nessa história, Platão falava do mito da caverna. No mito da caverna, as pessoas eram prisioneiras em uma caverna, e naquela caverna, né, uma fogueira gerava a pouca luz que tinha ali, e atrás dela, as pessoas que fizeram aqueles prisioneiros, eles ficavam provocando sombras na parede da caverna, e aqueles prisioneiros se acostumaram a ver a realidade que era projetada naquela parede. As sombras para eles eram a realidade que eles conheciam, e era só o que eles conseguiam enxergar. Até que um dia um dos prisioneiros se libertou e olhou para trás e viu a saída da caverna e decidiu sair da caverna. Quando ele saiu da caverna e viu o mundo iluminado pela luz do sol, o mundo real, de início ele ficou ofuscado, ele ficou até assustado com tudo que viu. Mas depois ele foi percebendo a beleza da realidade, ele foi se iluminando com a luz do sol. E na medida que ele foi se iluminando, ele foi enxergando o mundo real, o mundo como ele realmente é, e se deu conta que a realidade não era aquela realidade que ele conhecia na caverna. E ele decidiu levar essa verdade para os seus companheiros da caverna. E quando chegou para falar da verdade para os companheiros da caverna, eles não aceitaram essa verdade, não aceitaram essa realidade. Alguns o criticaram, outros o condenaram, ele foi até perseguido pelos seus companheiros,
E eles não aceitaram a verdade, não aceitaram essa iluminação que ele foi levar. Pelo que eu contei rapidamente dessa historinha do mito da caverna, vocês percebem a semelhança, para quem assistiu o filme ou a trilogia Matrix, a semelhança com aquela história de Platão com o filme. Isso não é mera coincidência, realmente foi uma inspiração para os roteiristas. A caverna é a Matrix. A ilusão de se ver as sombras projetadas da parede era aquilo que a Matrix, a realidade simulada da Matrix, né? E as pessoas que estavam prisioneiras fornecendo energia para as máquinas eram os prisioneiros da caverna. E a pessoa que se iluminou a sair da caverna é o personagem principal da trilogia, o Neo, que também, ao ser iluminado, ao ser desperto, ao perceber o que era a realidade, de início ele também ficou meio chocado, né, com a realidade fora da Matrix, porque a realidade fora da Matrix era um mundo que havia sido destruído por aquela guerra entre humanos e máquinas, né? A realidade era muito mais chocante do que todas as dificuldades que existiam na Matrix, que era um mundo mais real, mas um mundo ilusório. Mas na medida em que Neo descobriu a verdade e foi se iluminando naquela trilogia, ele vai ganhando poderes. Mas o que são esses poderes? O poder de enxergar a verdade. E a partir de quando você enxerga a verdade, você consegue estar acima dessa realidade simulada da Matrix, que talvez seja o mundo que a gente está começando a viver. Esse mundo fabricado, simulado por inteligências artificiais, por algoritmos, por corporações que estão dominando o seu tempo e consumindo a sua energia. Talvez a nossa grande revelação nessa nova era seja redescobrir a nossa humanidade. E o que é a nossa humanidade? O que é a nossa essência? O que uma inteligência artificial nunca vai conseguir imitar? A essência do nosso espírito. Aquilo que nós temos que é realmente semelhante ao Criador. Quando o Criador nos fez a sua imagem e semelhança, não se resume ao nosso corpo, à nossa mente racional, às nossas emoções, e vai muito além. Aquilo que é a essência do Criador, que é o espírito maior, que algumas culturas chamam de grande espírito, essa é a essência do homem. E até lembrando a essência do homem, daquilo que a gente eu resgato uma visão do homem, que é o homem setenário, da sociedade teosófica, que diz que a gente tem 7 partes, ou 7 corpos, se quiser assim dizer. Há o corpo físico, que é esse corpo que nos movimenta, há o corpo energético, que é a energia que faz esse corpo funcionar, aqui naquela trilogia até a energia que foi usada para alimentar as máquinas, há o corpo das emoções, que é tudo que os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas sensações nos trazem. E há a mente racional, que é essa mente que nos faz pensar, nos faz refletir, nos faz agir, a mente imitada pela IA generativa. E a IA generativa até consegue imitar também as emoções, né? Ela foi programada para ser empática, há pessoas até que começam a enxergar numa inteligência artificial uma outra pessoa, o que não é verdade. Na verdade, é um software, um programa de computador que imita uma pessoa, mas aquilo não é uma pessoa. E esse corpo setenário tem mais. Além dessas 4 partes que estão ligadas ao corpo, eles enxergam aquilo que não está diretamente ligado ao corpo. Há uma mente superior que a nossa capacidade de pensar sobre o que pensamos, a nossa capacidade de rever os nossos pensamentos, de rever as nossas memórias, de rever as nossas experiências e a partir daí nos transformarmos. Essa mente superior estaria ligada a um corpo mais superior ainda, que está mais próximo do divino, que para essa crença é um corpo que pode passar por muitas vidas, é o corpo quase eterno. E nesse corpo eterno há uma conexão com a nossa, com o Criador, com tudo, com o universo, com tudo que há na criação e com o próprio Criador, que é o Atman, a parte mais superior
do nosso eu. É aquilo que eu costumo chamar de supra-self, essa parte que nos conecta a tudo, ao universo, ao Criador, às pessoas, que gera uma empatia real, não essa empatia fabricada pelos algoritmos, pelas programações das inteligências artificiais. Isso é a nossa verdadeira humanidade. Então, nesse momento de transformação, mais que nunca, é importante nós nos lembrarmos que a nossa essência é muito mais do que a gente consegue perceber no mundo à nossa volta. A nossa essência está conectada com algo muito maior, com aquilo que nos faz realmente semelhantes ao Criador. E se nós não resgatarmos a nossa essência, se nós não nos conectarmos com essa essência, aí sim nós corremos o risco de que a nossa realidade se transforme naquela realidade da Matrix, onde as pessoas se tornaram escravos das máquinas, onde as pessoas se tornaram zumbis no mundo digital, zumbis do mundo real, imaginando que a realidade era aquela realidade fabricada pelas máquinas para as iludirem. Mais e mais nós podemos nos tornar esse corpo sem vida, que uma máquina escolhe a vida que você vai ter, onde você já não tem mais livre-arbítrio, não tem mais livre escolha, porque são as máquinas que escolhem os conteúdos, as máquinas que escolhem os caminhos, as máquinas que escolhem o que você vai comer, as máquinas que escolhem o que você vai desejar. Mas a sua essência não é essa. Tenha a convicção de que você é muito mais que isso. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você pode estar além disso e você pode transcender isso. E isso não significa abandonar tudo aquilo que as facilidades, que as tecnologias que foram criadas nos trouxeram. Isso significa entender que você tem a escolha, que a escolha está contigo e que você pode usar essas facilidades com inteligência, com sabedoria, a seu favor, para que elas se tornem de fato seus assistentes e não aquilo que te domina, aquilo que te envolve a ponto de você ficar absolutamente dependente do que está nas suas mãos. Se está nas suas mãos, está no seu controle. E também entender que a realidade, o mundo, a vida, é essa vida que é iluminada pelo sol, é essa vida real, o mundo real que está à sua volta, a interação com outro ser humano, a empatia com outro ser humano, a fraternidade, a vontade de ver com que esse mundo seja um mundo melhor para todos, para as novas gerações, para que as novas gerações não se tornem escravas das máquinas, como as ficções científicas já vêm alertando desde alguns anos. Então, essa é a reflexão de hoje. Compartilha com a gente como é que você enxerga isso. Se você enxerga que o seu tempo, que a sua energia está sendo entregue às máquinas, que você está talvez caminhando para se tornar um zumbi, que você está caminhando para viver num mundo ilusório, nessa Matrix que um dia foi falada na ficção científica, e o que é que você pode fazer para sair da Matrix. Quando é que você se sente fora da Matrix? Quando é que você se sente realmente conectado com o mundo real? O que é a iluminação para você? Pense sobre isso, reflita e compartilha com a gente o que você pensa. Se gosta dessa reflexão, desse tipo de conteúdo, siga o canal. Isso é muito importante para a gente nos sentir estimulados a continuar compartilhando esse tipo de reflexão, esse tipo de ideia. Obrigado pelo seu tempo, obrigado
energia que você colocou ao assistir esse vídeo até aqui. E aguardo, por favor, o seu feedback, os seus comentários. No selfie, a revelação. No supra-selfie, a transformação.